dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa casa maravilhosa que nos acolhe, que nos esclarece, que nos instrui e que principalmente nos ampara. Estava ouvindo o coral, né? A última música em especial. Como nós ainda nos esquecemos que Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Mestre amado, continuam zelando por nós. Vamos nos lembrar disso sempre. Eles continuam zelando por nós e esperando a mudança das nossas atitudes. Nós estamos ouvindo falar desde há algum tempo sobre a transição que o nosso planeta está passando no momento, para transformar de planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. E a gente pensa assim, nossa, como está demorando, né? Para ele se transformar num planeta de regeneração, onde nós temos a certeza de que serão coisas melhores que acontecerão, serão tempos mais amenos, serão provas mais atenuadas, serão sofrimentos menores. Tudo bem, será. Mas uma pergunta não quer calar. O que nós efetivamente estamos fazendo para que esse planeta se transforme? Sim, porque ele sozinho não vai dar conta disso. Ele depende da nossa atitude, das nossas atitudes, da nossa ação, das nossas melhoras, das nossas imperfeições, das nossas mazelas. E se nós não começarmos passo a passo, um pouco de cada vez, porque não adianta querer começar de cima para baixo. Nós temos que começar de baixo para cima, um passo de cada vez. Aí nós vamos conseguir transformar a energia, o padrão vibratório do planeta, que no momento, segundo a nossa espiritualidade maior, anda muito conturbada, com tantas coisas ruins acontecendo. E para isso melhorar depende de nós, de todos os habitantes do planeta Terra. Não depende só de um ou de dois, mas de todos nós. Aí me perguntaram, mas por onde eu preciso começar a melhorar, a me melhorar? Nas atitudes. E principalmente dentro do nosso lar. Principalmente dentro do nosso lar. Porque hoje nós vemos, infelizmente, principalmente na área que eu trabalho, lares desfeitos por drogas, pela criminalidade, pela influenciação perniciosa dos filhos, dos pais, que acaba desequilibrando a estrutura familiar. E a família é a célula máter da sociedade. Se a família não vai bem, o resto também não vai. Infelizmente, é uma verdade, é uma observação que há 26 anos eu observo e cada vez mais eu tenho certeza de que se nós não investirmos na nossa família, nós estaremos fadados a continuar errando. Sim, e aí, o que o Evangelho nos traz? No capítulo 17, Jesus disse, sede perfeitos, como Deus, nosso Pai, o é. Quando ele disse isso naquela época, obviamente que ele não quis dizer que nós temos que ser perfeitos como Deus, mas nós temos condições de pelo menos nos aproximarmos, porque perfeito como Deus nós nunca vamos conseguir ser. Porque a perfeição aqui na Terra, pelo menos aqui na Terra, ela é relativa, ela ainda não é absoluta.
Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda não há que se pensar em perfeição absoluta. Então vamos nos contentar com a relativa. E dar o passo, né? Dar o primeiro passo, um passo de cada vez. Hoje todos nós já demos pelo menos um passo. Estamos aqui, nessa manhã maravilhosa, porém fria, mas demos conta de nos levantarmos e nos propusemos a vir aqui até essa casa para aprender um pouquinho mais, ou melhor, relembrar o Evangelho de Jesus. E aí, ele nos diz, ele nos dá o caminho para nós nos tornarmos melhores, rumo à perfeição. Sermos o homem de bem. Envolve as mulheres também, tá? Não é só o homem, as mulheres também. E qual é a premissa? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Pois bem, para nós praticarmos essa lei, precisamos primeiramente sermos justos conosco. Conosco. Sim. Por quê? Enquanto nós estamos rebeldes, não queremos mudar, não queremos identificar em nós os nossos defeitos, os nossos vícios, nós não estamos sendo justos conosco mesmos. Nós ainda estamos rebeldes. Porque mudar, essa transformação moral, ela é difícil, não é fácil, mas não é impossível. E o que a maioria das pessoas, eu observo, desistem dessa mudança, é que nesse caminho nós vamos estarmos sozinhos. Essa mudança depende de nós, não depende dos outros. Depende única e exclusivamente de nós. Então vai ser um caminho árduo, solitário, mas sempre devemos lembrar que na nossa retaguarda está Ele, o nosso Mestre Jesus, nos dando força. E principalmente devemos lembrar que nós temos um anjo de guarda, o nosso protetor, que devemos escutar a sua intuição, que geralmente, obviamente, é para o nosso bem. Então nós precisamos aprender a escutar. Nós precisamos aprender a ter fé em nós, em Deus, nosso Pai Criador, em Jesus, nosso amigo, nosso Mestre amado, que estão ali. Basta que nós nos lembremos e nos liguemos a eles, através da oração, através das nossas atitudes no bem, para que quando deitarmos, possamos fazer aquela revisão diária e ver que conseguimos mais uma batalha, mais uma melhora, mais um passo dado durante o dia. O verdadeiro homem de bem, ele questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos. Aqui é uma questão muito complexa. Por quê? Geralmente a gente não questiona os nossos atos, mas precisamos aprender a praticar. E para isso é preciso lembrar o que o Emmanuel disse ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos começar a praticar, a mudar os nossos pensamentos. Eu preciso ser um homem de bem. Por que que eu preciso? Uma vez me perguntaram, ora, o que eu ganho? O que eu ganho com isso? Ganha consciência tranquila, paz interior, ligação com o alto de mais perto e, principalmente, a sensação do dever cumprido. Que nada substitui isso, a sensação do dever cumprido. Um churrasco não substitui isso. Uma festa, um baile, não substitui. Não existe coisa melhor, sentimento maior do que você deitar ou de que você conseguir fazer o bem para se sentir melhor. E quando esse bem dá frutos, melhor ainda. Melhor ainda. E
Infelizmente, o que a gente observa é que as pessoas, elas não costumam se questionar, mas questionar os outros, as atitudes dos outros. É errado. Porque cada um é responsável pelas suas atitudes e, consequentemente, pelas consequências das suas atitudes. Nós não precisamos nos preocupar se alguém nos prejudica, se ele vai pagar ou não. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos ficar magoados, nós não precisamos ficar querendo nos vingar, porque existe, meus irmãos, vocês sabem disso, uma lei de ação e reação. Tudo que nós fizermos de bem, nós vamos colher o bem. E se porventura tivermos uma atitude inferior, o que nós vamos colher? A consequência dela. Então a gente não precisa se preocupar com a atitude dos outros, vamos nos preocupar com a nossa. O Divaldo, numa mensagem, ele fala o seguinte: se você tem um inimigo, o problema é dele. O problema é dele que é seu inimigo. Mas se ele é seu inimigo, agora se você não tem inimigo, sorte é sua. Melhor para você. Nós não precisamos ser inimigos de ninguém. Já é um sentimento contrário que nos faz mal. E quando nós nos apercebemos disso, que mágoa, ódio, ficar remoendo sentimentos negativos faz mal, tanto para o espírito quanto para o corpo físico. Quando nós nos entendermos isso e começarmos a melhorar, nós vamos ganhar uma saúde melhor, uma vibração melhor e, consequentemente, a partir do momento que nós vamos estabelecendo um padrão vibratório melhor, nós vamos estar evoluindo. E aí a gente não vai querer descer mais, a gente vai querer subir sempre um degrauzinho a mais. E outra coisa que nós sempre precisamos lembrar, nós sempre, em 3 linhas paralelas, nós sempre vamos estar no meio. Ou seja, sempre vai ter alguém que vai nos ajudar, que é superior, que está evoluindo mais e que vai dar a mão para nós, para nos levarmos junto. E, consequentemente, haverá sempre alguém que está ainda num padrão inferior que nós vamos poder dar a mão e trazer para a evolução. Isso é muito importante. O homem de bem, ele se pergunta se fez aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Sim. Se eu quero receber o bem, o que eu preciso? Fazer o bem. Se eu não faço o bem, como que eu quero receber só o bem? Se eu não mudar as minhas atitudes, como eu vou exigir que o outro mude? Ou ainda a gente às vezes escuta: eu não quero saber do problema de ninguém. Tá, tudo bem. A gente vive em sociedade, vive dentro da família, a gente trabalha. Consequentemente, nós estamos em ambientes em que todos têm alegrias, têm tristezas, têm problemas, soluções às vezes. É inevitável. Tudo bem, nós não podemos pretender solucionar o problema do outro, mas nós podemos estar ao lado, ouvindo aquela pessoa desabafar, contar, né, o problema por qual está passando. E durante esse problema, o que nós nunca devemos fazer é criticar ou julgar. Nunca. O que nós podemos, nessa fase em que alguém esteja passando por um problema, é ouvir e pedir ao alto que nos esclareça se nós podemos falar alguma coisa em prol daquela pessoa. Porque às vezes quem está de fora do problema enxerga melhor de quem está dentro dele. Eu costumo fazer o seguinte: como eu trabalho num ambiente
conturbado, de problemas do dia a dia, problemas dos outros, problemas nossos, geralmente eu chego em casa e converso com meu marido. Como ele está fora do contexto, ele enxerga melhor do que eu. E geralmente ele me dá alguma diretriz. E eu seguindo, dá certo. Por isso que nós devemos manter o equilíbrio, o convívio dentro do lar, entre pais e filhos, entre marido e mulher. Porque a nossa casa é o nosso porto seguro. É para lá que ao final do dia, depois do trabalho, depois da palestra, nós vamos. É para a nossa casa. E lá, sendo o nosso porto seguro, nós temos que encontrar equilíbrio, diálogo, né? Conviver. Conviver é um com o outro, todos com um e um com todos, né? Então nós temos que investir nessa atitude em que pese o celular da vida hoje, o WhatsApp, né? Nos consome. Basta ouvir aquele sinalzinho de que chegou uma mensagem, a gente já corre para ele, já vai ver. Ótimo, é a tecnologia, é o progresso, mas vamos utilizar esse progresso a nosso favor. Com mensagens de bem, mensagens salutares, que tragam equilíbrio, que tragam paz, que tragam alívio. E disciplina. Nós temos que ter horário para tudo, sim. Nós não temos horário de almoço, não temos horário do café da manhã. Por que não o horário de usar celular dentro de casa? A gente já passa tanto tempo fora, não é? Trabalhando. Então, quando chegar em casa, vamos dar atenção para o esposo, para a esposa, para os filhos, principalmente para os filhos, meus irmãos. Porque, infelizmente, a droga está uma coisa, assim, muito avassaladora, destruindo lares. Porque quem sofre não é só quem está usando droga. A família toda acaba sofrendo. E é uma coisa que nós temos que combater. Se nós alicerçarmos a base da nossa família, os nossos jovens não vão ter motivo para serem aliciados na droga. Esses bailes chamados de pancadão, gente, isso é uma coisa que é impressionante, como influencia os jovens. O funk ostentação é um incentivo à materialidade, ao ter roupas de marca, boné de marca, tênis de marca. Meus irmãos, quanta ilusão. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada disso. Nada disso. Nada disso importa. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acredito que muita gente deve saber. Eu já trabalhei no ramo de confecção. A mesma calça que você paga, vamos supor, R$150 no shopping, aí você vai lá no calçadão, você paga 80, é a mesma calça, é o mesmo tecido. Existe no jeans, que eles falam, 11 onças, 12 onças, 13, 14. É o jeans mais fininho, mais grossinho, e assim vai. É o mesmo tecido. O que diferencia é o modo em que ele é trabalhado, né? Aí inventam lá um jeans estonado, por exemplo, que houve uma moda, né, muito grande do jeans estonado. Todo mundo usava aquilo. É só uma forma de fazer novidade para vender, porque lógico, as pessoas querem vender, precisa, e nós precisamos comprar, né, porque nós precisamos vestir. Mas é o mesmo efeito, uma calça estonada, uma calça lavada, é a mesma coisa, não tem diferença. O que você paga é o preço e a marca. É uma ostentação que não nos leva a nada. Porque tem pessoas que vivem assim, nossa, se meu vizinho comprou um Honda Civic, nossa, eu tenho que comprar um Honda Civic também, não posso ficar com o meu Celtinha. Não, gente, para que isso? A vida espiritual é muito melhor. Não tem nada melhor do que você estar bem
consigo mesmo, né? Bom, o homem de bem sabe que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações e reclamações. Quem não reclama? Quem não lamenta? É um sofrimento que, nossa, o meu sofrimento é o maior do mundo. Aí, às vezes você, né, é o que eu escuto, às vezes as pessoas conversando lá no meu trabalho. Nossa, eu vou chegar em casa, ainda tenho que lavar roupa, tenho que passar roupa. Aí a outra, eu também tenho que lavar, tenho que passar, tenho que fazer tarefa dos filhos, ajudar, não sei o que. Aí a outra vem falar mais uma e a outra vem falar mais outra. E eu fico olhando tudo aquilo, falei, nossa senhora, uma quer competir com a outra, né? Uma quer falar que as tarefas são mais importantes do que a do outro, do que a da outra, no caso. Gente, uma coisa eu observo sempre. Quando eu tinha o meu pai vivo, eu levava ele de segunda a sexta no HB, para fazer fisioterapia, que ele tinha uma série de doenças. E eu trabalhava, e chegava final de semana, e eu vinha no centro de terça, de quarta, de quinta, no sábado e no domingo. E hoje eu penso, meu Deus, como a minha saúde era de ferro, e ainda limpava a casa para minha mãe, lavava a minha roupa. Hoje, tenho a minha casa, casei, tenho meu marido, não tenho filhos. E eu vejo que eu estou fazendo pouco, quase nada em relação àquela época. E mais, naquela época, eu tinha muito mais saúde e caminhava. Hoje eu trabalho, cuido da minha casa, venho ao centro todos os domingos e voltei a vir de quinta-feira. É pouco, muito pouco. E o que eu ganhei nesses anos que eu estive fora? Pressão alta, diabetes. Ao passo que quando eu trabalhava muito mais na casa, eu era melhor, minha saúde era melhor. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar no bem. Por quê? Trabalhar no bem, nós temos várias soluções para nós mesmos. Primeiro, nós aprendemos a pensar no próximo e a compreender que a nossa dor não é nada diante de uma mãe que chegou certa vez aqui no sábado, quando eu participava do trabalho de evangelização das mães, desesperada com a filha de 6 anos, sem casa para morar, porque o marido dela tinha colocado fogo na casa. E ela ficou sem nada, só com a roupa do corpo. Isso é sofrimento. Isso é pior, porque nós temos a nossa casa. Nós temos o teto que nos abriga, nós temos trabalho, nós temos roupa para escolher para vestir. Aquela mãe ficou sem nada. Isso é o verdadeiro sofrimento. Isso é o verdadeiro sofrimento. Você chegar na sua casa com a sua filha e ver que não tem casa, não tem roupa, não tem fogão, não tem comida, não tem nada. Esse é o verdadeiro sofrimento. Outro sofrimento é uma mãe que um dia chegou e disse assim: Rose, eu sei que você não pode ter filhos. E eu queria que você adotasse o meu pequeno. Porque eu tenho 4 filhos. E eu não posso trabalhar. Porque eu tenho 4 filhos. E o meu marido, tudo que ele trabalha, ele utiliza o dinheiro para beber. E nós só não estamos passando mais fome, porque eu venho aqui todo sábado e levo a cestinha, que é o que me alimenta e aos meus filhos durante a semana. Então eu gostaria que você pegasse o meu pequeno, adotasse ele, para eu poder trabalhar e cuidar dos outros 3. E eu, feliz da vida, cheguei no meu coordenador na época e falei: olha, a menina lá está querendo dar o filho dela para mim, o que você acha? Ele, com toda a sabedoria: não, você não pode pegar esse filho dela, porque o filho é dela. O que nós podemos é dar um suporte para essa família. Começamos a ir lá, começamos a fazer o evangelho no lar,
levava um bolinho simplesinho, porque até para ajudar o próximo a gente precisa saber como faz. Sim, não podemos chegar impondo. Nós devemos chegar com humildade, com simplicidade. Levamos um bolinho, levamos um cafezinho, fomos conversando com aquela família, arrumamos colchão, cama, cobertor, chuveiro, porque eles não tinham chuveiro. Fomos, pouco a pouco, harmonizando aquela família, e o coordenador, juntamente com o nosso outro trabalhador, conseguiu trazer aquele irmão para a realidade de que ele tinha uma família e que ele tinha os deveres e obrigações para aquela família. E hoje, a última notícia que eu tive é que essa família está bem, graças a Deus. Então, meus irmãos, e esse sentimento de a gente ver uma família reconstituindo-se, reconciliando, não há sentimento melhor. E isso não é obra nossa, não, é obra de Jesus. Nós somos meros instrumentos na mão dele. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Sempre. Nós devemos fazer o bem pelo bem, não esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque vem. É a lei de ação e reação, trabalhando a nosso favor. Vem nas horas em que mais você precisa. Vem um socorro, em forma de um amigo, em forma de um consolo, uma coisa boa que acontece na sua vida que você nem está esperando. Vem. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Esse é o homem de bem. Ele encontra satisfação. Por menor que seja, a gente tem satisfação em levar um alívio, um consolo, uma instrução, um livro bom, né? Um evangelho. Às vezes só falta isso, assim, um empurrãozinho para a pessoa, um cutucãozinho nela, para ela modificar, para ela sair daquela zona de sofrimento, de depressão, de dor, de angústia da alma, para que ela se lembre que Deus zela por nós, que Jesus zela por nós. Aprende a pensar nos outros, acudir os interesses dos outros. Para fazer isso, é o que eu disse agora há pouco, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Obviamente que nós não vamos conseguir sentir 100% o que as outras pessoas sentem. Não vamos ter a pretensão também de saber o que os outros pensam. Cada ser é um indivíduo, né? Dizem que nós temos 7 pessoas semelhantes a nós espalhados aí pelo planeta. Deve ser, porque eu já encontrei pessoas que me cumprimentaram e falaram, oi, tudo bem? E eu nunca vi na vida. Aí, de repente, eu, oi, tudo bem, né, tal. Aí a pessoa, aí fala o nome, fala, não, bem, você está falando com a pessoa errada. Não sou eu. Nossa, mas você parece tanto, né? Então, eu acho que tem mesmo, né? Semelhantes, porém não iguais. Né? Não tem ninguém um igual ao outro, não tem. Como ser individual. Obviamente que todos temos 2 olhos, temos coração, temos tudo, o órgão é igual. Mas a nossa individualidade é diferente. Então, não tenhamos a pretensão de querer saber o que o outro está pensando. Né? Nós não sabemos o que a pessoa sente, a intensidade do sentir dos outros. Mas nós podemos começar a nos colocar, né, no lugar do outro. Vocês já pensaram nessa tragédia lá da França, novamente, o atentado? As pessoas que estão sofrendo, vocês já tentaram pensar no sofrimento delas? Isso é começar a se interessar pela dor do outro, né?
E principalmente fazer uma oração, porque às vezes daqui não dá para a gente fazer muita coisa por lá. Mas orar pelo alívio da dor do outro a gente pode. Já é um bom começo. O homem de bem, ele tenta identificar suas más tendências e transformar-se intimamente. Já falamos sobre isso. É duro, não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Não somos responsáveis pelas atitudes dos outros. Todos nós temos o livre-arbítrio. Nós que estamos aqui na casa, frequentando a casa, nós estamos tendo conhecimento, nós estamos tendo acesso ao Evangelho de Jesus. Então, nós temos o quê? O livre-arbítrio. Nós podemos seguir ou não. Só que tem o seguinte, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o caminho, Ele é a verdade. E vida em abundância. Vida com o sentimento de consciência tranquila, de que fez tudo o que podia para se melhorar, né? Isso, e nós precisamos dar o bom exemplo, sempre bom exemplo, né? E precisamos também, para sermos o homem de bem, praticarmos o BIP. O que é o BIP? É a benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência é ajudar desinteressadamente a quem precisa de ajuda, com verdadeiro afeto e respeito pelos seus problemas. Não precisa carregar a mala de ninguém, como eu disse. Você não vai carregar o problema dos outros, mas você pode ajudar a carregar. É diferente, porque cada um tem que resolver o seu problema, o seu conflito interior. Tem que saber administrar o seu sentimento, o seu sofrimento, a sua dor, para não cair na depressão, na queda do padrão vibratório, porque se nós deixarmos isso acontecer conosco, o que vai acontecer? Os irmãozinhos, né, inferiores vão querer ligar-se a nós. E aí a coisa complica, porque para sair desse estado leva tempo. Então vamos procurar manter o nosso padrão vibratório sempre mais elevado e principalmente com ânimo, com alegria. Sorrir sempre faz muito bem para a alma, para o corpo. Enquanto que aquela cara fechada faz mal para nós. Os outros nem se aproximam, né? Quando você está com uma cara assim, séria, bravo, ninguém quer chegar perto. E ninguém vive sozinho. E se tenta, vai chegar uma hora que não vai conseguir. Não vai conseguir. Nós precisamos desse convívio para a nossa evolução. Existe a lei de sociedade, que é a lei do convívio, né? Nós precisamos conviver para aprender, para tolerar, né? Que é sermos indulgentes, sermos tolerantes para com as imperfeições dos outros e para com as nossas também. Sermos tolerantes, sim, porém, precisamos dar o passo para poder nos melhorarmos. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela começa a dar o passo, mudar a sua atitude, ela fica decepcionada com ela mesma. É natural. E às vezes até com culpa por ter certos vícios, certos defeitos. Mas nem por isso devemos desanimar. Ao contrário, vamos nos perdoar e vamos procurar melhorar. Né? Procurar melhorar, sim, para ficar bem, para ficar alegre, para ter saúde, para sentir felicidade, para ir trabalhar com ânimo, enfrentar o dia a dia da vida que está tão corrida. Né? Todo mundo está reclamando, nossa, o tempo está passando tão depressa, minha vida é tão corrida. Espera um pouquinho. Vamos nos tranquilizar, nos harmonizar, para que essa corrida seja mais devagar, seja melhor digerida, que as nossas atitudes sejam mais condizentes com o momento que estamos passando. Saber falar e ouvir, dando ânimo, sempre
sermos indulgentes, né? Tolerância, compreensão para com os defeitos do próximo, sem humilhar ou constranger aquele que está em posição inferior. E é difícil, né? Infelizmente, às vezes a gente vê atitudes que nos deixam tristes. Pessoas que às vezes têm até medo de conversar com as outras pela posição delas, que não tem nada de inferior, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Não é porque uma pessoa trabalha na limpeza de um estabelecimento que ela deve ser menosprezada ou humilhada por conta disso. Não. É uma profissão, ela está ali ganhando o seu pão de cada dia. Um vigia de um estabelecimento. Ora, somos todos irmãos. Principalmente essas pessoas devem ser tratadas com respeito. Um sorriso, um bom dia não faz mal a ninguém, não é? Circulou uma mensagem há pouco no WhatsApp exatamente sobre isso. Um vigia que trabalhava numa empresa, todo dia quando o gerente chegava, ele falava bom dia, bom dia. E um dia esse gerente ficou preso lá dentro da fábrica. E o vigia, que sabia quem entrava, quem saía, notou que o gerente não tinha saído. E ele adentrou a empresa, que era um frigorífico, se eu não me engano, e foi procurar esse gerente. E ele salvou a vida do gerente, porque o gerente entrou dentro de uma câmara fria, a porta se fechou e só tem, parece-me que a fechadura para o lado de fora, ele não conseguia sair. E esse vigia o salvou, porque abriu a porta e o retirou de lá de dentro. Então, meus irmãos, quem quer fazer o bem, não importa a condição financeira, o estudo, né? Muita gente fala, eu não tenho estudo. Às vezes, uma pessoa que não sabe ler e nem escrever faz muito mais o bem do que uma pessoa que tem todo o conhecimento. Então, isso só nos faz entender que não é o estudo, não é a posição que vai nos mover para fazer o bem, mas sim nós entronizarmos isso dentro de nós, né? Qualquer que seja o nosso grau de evolução, estamos sempre colocados entre um superior, que nos guia e nos aperfeiçoa, e um inferior, perante o qual temos deveres a cumprir. Já falei disso. É aquelas 3 linhas paralelas, né? Nós sempre vamos estar no meio. É condição nossa. É natural. Não cabe a ninguém atirar a primeira pedra, pois todos somos devedores, todos temos defeitos a corrigir, tentações a vencer, hábitos a modificar. Sim, somos ainda. Se nós conseguirmos deixarmos de ser pelo menos menos egoístas, já estaremos melhor para a próxima. Não adianta querer deixar de ser orgulhoso, maledicente, egoísta, querer se vingar, tudo numa mesma encarnação. Vamos fazer conforme a nossa possibilidade, as nossas condições. Mas precisamos começar. Não podemos ficar parados, esperando dias melhores acontecerem. Esses dias melhores acontecerão se nós começarmos a agir diferente, a mudar os nossos hábitos, as tentações, né? Por exemplo, julgar é duro, né? E aqui eu peço licença para contar uma experiência, mais uma. Quando eu iniciei no trabalho de evangelização das mães, geralmente são mães que têm bastante filhos, né? 3, 4. E tinha uma mãe especial, quando eu cheguei na casa, ela já tinha 4. E aí, um dia, terminado o trabalho, a gente se reunia, eu comentei, né, com o coordenador, falei assim, olha, mas também, né, só tem que passar necessidade, 4 filhos e já esperando mais um? O meu coordenador, sabiamente, me disse o seguinte, olha, minha querida, nós não podemos julgar, porque nós não sabemos o programa reencarnatório dessa irmã. Nós não sabemos o porquê
de 5, 6, 7, ela já estava no 9º, quando eu tive que deixar o trabalho. Nós não sabemos, meus irmãos, o programa reencarnatório de cada um de nós. Então, por que nós vamos julgar? Não podemos. E nós gostamos de sermos julgados? Eu acho que ninguém gosta. Então, para que julgar os outros? Não é? E, olha lá, não nos cabe julgar a ninguém, pois aquilo que mais nos incomoda nos outros é o que pode estar em nós mesmos. Às vezes é. Começa a observar. Se uma pessoa tem uma atitude que te incomoda, observa se a atitude que está te incomodando naquela pessoa não é a mesma que você tem para com os outros. Né? Precisamos perdoar. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Não se deve guardar rancor, desejo de vingança. Amar os inimigos da maneira como ensinou Jesus é perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. Sim, podemos fazer isso? Podemos. Não é comigo. A pessoa te fez uma coisa para te prejudicar, pensa assim, não é comigo. Não vou deixar isso me atingir. Não vou perder a conquista da minha evolução por causa desse sentimento inferior, que é a mágoa, o desejo de vingança. Não vou deixar essa atitude infeliz desse meu irmão atrapalhar a minha evolução. Não vou deixar. Siga em frente. Nas suas orações, peça por essa pessoa. Se ela te magoou, se ela lhe disse alguma coisa que você se sentiu magoado, deixe isso para lá. Não dê importância. Não deixe as pessoas conduzirem os seus sentimentos. Tenha guia dos seus sentimentos, a guia dos seus sentimentos. Não deixe os outros fazerem com você o que eles querem, principalmente para o lado do mal. Se for para o lado do bem, tudo bem, ótimo. Mas para o lado do mal, nunca. Não alimente rancor, não alimente ódio, não alimente sentimentos negativos. Porque tudo isso daí, meus irmãos, estudos dizem que fazem mal para o corpo físico e para o corpo espiritual. E resulta em, vocês já ouviram falar, fibromialgia, que é aquela dor que você vai, faz exame, nunca acha a causa, não tem nada. Mas você tem aquela dor, aí você começa a tomar remédio, dor, é uma dor, né? As pessoas dizem que é uma dor. Dói a coluna, dói o braço, dói a cabeça, dói o pescoço, dói. Sentimento, mude, esqueça a dor. Tente esquecer essa dor. Procure alívio para o seu espírito na renovação das suas atitudes. Que você vai ter uma saúde muito melhor. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, se Jesus, que foi o maior, o mais puro espírito que já esteve conosco, veio para servir, até quando nós, que somos imperfeitos ainda, vamos querer sermos servidos? Se ele, que deu uma demonstração imensa de humildade extrema, lavando os pés dos seus apóstolos com amor, com carinho, o que esperar de nós mesmos? Ainda seguiremos exigindo que os outros nos sirvam? Que os outros resolvam os nossos problemas? Sim, porque tem as pessoas que ficam esperando os outros resolverem os problemas delas. Até quando? E uma colocação: fora da caridade não há salvação. Gente, isso aqui é um dos lemas do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É uma bandeira. Porque é a mais pura verdade. E você só compreende isso de verdade quando você começa a trabalhar no bem. Trabalhar no bem significa
você vir aqui no sábado. Tem trabalho para todos. Ser um evangelizador, que sempre estamos pedindo evangelizadores. Vir às quartas-feiras no estudo. Você vir, né, no domingo, na terça, trabalhar no passe, trabalhar na evangelização, trabalhar na assistência social. É só trabalhando no bem que nós vamos conseguir amar o nosso próximo, a pensar no próximo. E a partir do momento que nós começarmos a pensarmos no próximo, nas dores, nos sofrimentos, e tentar consolar, é que nós vamos começar a sentir o verdadeiro amor. E esse amor, ele é tão grande, ele é tão imenso, ele é tão poderoso, que só nos faz bem. Eu baseei esse nosso bate-papo, esse nosso estudo, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, e na Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, que a prática dela está diretamente ligada à evolução moral nossa, essa lei, né? E, principalmente, não nos esqueçamos de ter fé em Deus sempre, porque Ele não nos abandona, Jesus não nos abandona. E, principalmente, procurarmos ter ligação com o alto para que possamos ouvir o nosso anjo de guarda, para que nós não façamos tantas coisas erradas. Tipo assim, você está no trânsito, né? Aí vem um irmão e te ultrapassa, sem dar seta, sem nada. Qual é o seu primeiro impulso? Xingar, não é? Então, não, vamos pensar assim, olha, eu sou um frequentador da Casa Espírita, do Centro Francisco de Assis, e se eu xingar esse irmão e ele me conhecer, vai pegar mal. Já pensou se o doutor Aguinaldo ficar sabendo que eu xinguei uma pessoa no trânsito? Não é? Ou os próprios frequentadores, né? Porque de repente até um frequentador menos desavisado, que está com pressa, que tem alguma coisa para resolver, te ultrapassa, não dá seta, né? Aquela alavanquinha que tem do lado esquerdo do volante, ó, se você pôr para cima, você vai para a direita. Se você for para baixo, você vai para a esquerda. Ela não é um acessório, eu acredito que ela seja um principal do carro, que dá noção para quem vem atrás o que você vai fazer. Para quê? Para vocês não colidirem, né? E aí, meus irmãos, só uma perguntinha que eu vou fazer. Como estamos nas nossas atitudes? Como estamos pensando no próximo? Por exemplo, de manhã, vamos tomar o café da manhã. Geralmente a mãe, né, a esposa, põe o café da manhã. Aí vem os filhos que têm horário, tem o marido que tem horário para trabalhar, ela própria, às vezes tem até que sair antes, deixa a mesa lá posta. Aí vem um, toma café. Aí ele abre aquele potinho de margarina e vê que só tem um restinho. Aí ele rapa tudo, passa no pão, toma o café, fecha a margarina e larga lá. Ou ele pega aquela margarina, não joga fora, porque nós estamos precisando aqui no centro para a distribuição da sopa. Pega aquela margarina, enche de água com um pouquinho de detergente, deixa lá, porque depois à noite pode lavar, que vai estar molinho, sai facinho aquela gordurinha. Pega outro potinho, coloca lá em cima da mesa e vai trabalhar. Outra pergunta, não precisam me responder, por favor, respondam para vocês mesmos, não precisam me responder. Outra pergunta, você vai escovar os seus dentinhos? E a pasta de dente está no finalzinho, né? Aí você espreme, fecha, coloca lá no recipiente onde fica, escova seus dentinhos, tal, e vai embora. Ou, geralmente, é no próprio banheiro, né? Tem lá o armarinho, você abre o armarinho, pega a pasta de dente novinha, joga aquela no lixinho que tem lá, não deixa lá no recipiente. Pega, tira da embalagem, coloca lá e pega a embalagem também, joga no lixinho. Se você está fazendo a segunda opção, você já começou a pensar no seu próximo. Se não, vamos observar os nossos atos, vamos começar um passinho por vez.
E só mais uma coisinha, para terminar. Tem tantas maneiras da gente começar a mudar as nossas atitudes. Primeiro, fazendo oração, ouvindo músicas salutares, né? Aí na internet está circulando uma mensagem do Dr. Adolfo a respeito de nós precisarmos orar, harmonizar, para que os espíritos amigos possam vir nos ajudar, que eles estão tendo dificuldade para penetrar, né? Porque está muito denso, está uma energia muito densa de tanta coisa que está acontecendo. Então tem uma música que se chama Adiemos. Ela é ótima. Para você ir para o trabalho, coloca lá no seu carro, no seu celular. É ótima. Você já chega com uma inspiração excelente. A sua vibração já eleva muito. Outra coisa, ler livros salutares. Gente, tem a coleção do André Luiz, que é fantástica. No Mundo Maior, Os Mensageiros, Nosso Lar, Evolução, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos é outro. Temos, No Mundo Maior, é uma coisa linda, é um livro fantástico que nós temos que ler e reler. Traz tanto conhecimento, são tantas leituras edificantes. Eu acho assim que primeiro, antes de começar a ler outros livros, nós temos que começar por esses. Primeiro o Nosso Lar e depois os outros, né? Entre o céu e a terra. E a vida continua. São tantos esclarecimentos fantásticos, necessários para a nossa evolução moral. Muita paz a todos, muito obrigado pela paciência. Que tenham um ótimo domingo e uma ótima semana.